Evangelho, sábado da 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamas Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 23ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o último trecho do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta 3 imagens. A imagem da árvore, a imagem do tesouro e a imagem da casa. Bom, por que razão o Senhor nos fala dessas 3 imagens no Evangelho de hoje? E de que maneira essas 3 imagens nos ajudam a entender aquilo que Jesus quer nos falar? O ponto central do nosso Evangelho é a respeito do seguimento de nosso Senhor. O que significa dizer, Padre Fábio? Significa dizer que, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a seguir o Mestre. Todo discípulo perfeito deve ser como o Mestre, lembra? Isso nós ouvimos ontem, no versículo 40. No versículo 36, que não ouvimos porque celebramos a Natividade da Beatíssima Virgem Maria, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. 37. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. A medida que aplicares será a medida com a qual sereis tratados. Depois, ainda anterior a esse momento, estamos andando na direção contrária. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 27. Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Todo o conjunto do capítulo 6 introduziu para nós o chamado à vida discipular. Lembram que nós falamos um pouco antes, ali quando o Senhor escolhe os 12, estávamos logo um pouco depois do início do primeiro capítulo, né? Estávamos no versículo 12. O Senhor sobe a montanha, se recolhe com o Pai. Lembram dessa meditação? Belíssima, né? Se recolhe em oração com o Pai para fazer e em seguida faz a escolha dos discípulos. E nós falamos a respeito do recolhimento e a respeito das decisões que na vida não se improvisam, não é de um momento na montanha que a gente vive um tempo de decisão, mas que do dia a dia, no convívio cotidiano, no seguimento do Senhor, nós vamos criando essa aliança de amor, essa aliança que se traduz em escuta e em aprendizado a partir do coração do Senhor, que prepara o discípulo para tomar as decisões mais exigentes de sua vida, e que ali na montanha o Senhor não estava amadurecendo uma decisão, mas celebrando uma decisão na comunhão com o Pai, que depois será declarada, né? E bom, o momento seguinte que nós falávamos, em que o Senhor começa a instruir o discurso inaugural das bem-aventuranças, logo após a escolha dos 12 e após ter recebido a multidão que se aglomerava em seu redor
para ouvir o anúncio da palavra e ao mesmo tempo para ser alcançada pelas graças do Senhor, que curava e expulsava os demônios, ou seja, realizava os sinais messiânicos. E falando sobre as bem-aventuranças de Lucas, nós usamos essa referência que o Senhor fala diretamente: bem-aventurados vós, né? Não está falando em terceira pessoa, mas está falando aos seus interlocutores, e mostra 4 realidades e a possibilidade dessas 4 realidades serem vividas como bem-aventuranças, ou seja, sendo vividas e assumidas em Deus, na comunhão com Ele, assim como Cristo assume cada uma delas, e a possibilidade de viver essas 4 realidades sem a comunhão com Deus e ter já nessa vida a sua satisfação, mas tal escolha não nos levará, obviamente, e não nos ajuda a manter, obviamente, a comunhão com Ele, que é uma comunhão eterna, o que significa dizer que a gente se separa da vida que Deus nos propõe. Então, na continuação do Evangelho, o Senhor vai ensinando, assim Lucas compõe o 6º capítulo, os diversos ensinamentos. O Senhor vai ensinando à medida que lhe é própria. O discípulo, e aqui nós temos o versículo 40, todo discípulo perfeito deve ser como o mestre, ele vem exatamente nesse ponto, depois do anúncio da misericórdia: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Depois do Senhor ensinar, logo após o discurso das bem-aventuranças, o Senhor ensina os discípulos a como ser, a como agir, amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam, abençoar os que maldizem e orar pelos que difamam. Essa medida surpreendente, desconcertante do Senhor é a medida do coração do discípulo. É a medida que deve se tornar agora a medida do coração daquele que segue Jesus. Quem está vindo ao encontro de Jesus para ouvir o que o Senhor ensina é para seguir a sua palavra. Por isso, o tema de hoje, na conclusão do 6º capítulo, é um tema forte. Quando o Senhor fala de maneira muito aberta e direta, o padre vai pegar aqui de novo o texto. Deixa eu pegar aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? É forte essa palavra, né? Porque se você está vindo para seguir o Senhor e você está ouvindo tudo isso que o Senhor está te falando, e você está falando para si mesmo: poxa, mas isso é difícil. Aí você olha para Ele. Porque aqueles que estão vindo até o encontro do Senhor não estão apenas vendo e ouvindo, não estão apenas ouvindo, mas também estão vendo. E não só isso, estão sendo alcançados por essa verdade. Aí que está o ponto-chave que a gente precisa retomar na nossa vida. A memória de todas as vezes em que fomos alcançados pelo Senhor na prática da misericórdia. Toda vez que fomos alcançados pelo Senhor na prática do seu amor, quando ainda éramos inimigos, Ele nos amou. Todas as vezes em que agimos com desprezo pelas coisas de Deus e o Senhor fez o bem por nós. Todas aquelas vezes terríveis da nossa vida em que nós agimos com tanta raiva, maldade e malícia, e muitas vezes desejamos o mal para o nosso irmão, a quem Deus ama, e não obstante isso o Senhor permaneceu amando aquele irmão e cuidando em favor do seu bem para que ele se convertesse. E não parou por aí. Apesar da gente ter agido assim com alguém que ele amava, mesmo nos sentindo na razão de fazê-lo por causa de uma coisa que aquela pessoa talvez tenha feita e tenha nos desagradado, Deus continuou amando a gente, mesmo vendo que a gente não amava aquele que era amado por Ele. E Ele continua amando. Então, Ele abençoou, continua abençoando aqueles que amaldiçoavam os que Ele amava. E Ele continua intercedendo ao Pai por nós, mesmo quando nós não dávamos testemunho dele. Meu irmão, minha irmã, é olhando para isso. Então, não é apenas que o Senhor nos disse para fazer desse ou daquele outro jeito, que eu vejo o Senhor fazendo assim, com A, com B ou com C, mas o meu Senhor tem feito isso comigo também. Então eu ouço, e para que meus ouvidos não se enganem, os meus olhos veem
O Senhor me ajuda, me conduz pela potência do Espírito Santo a ver as obras de misericórdia que Ele realiza, pois Ele é misericordioso como Pai. Ele realiza as obras de misericórdia. Ele acelera, olha aí a moto ajudando a gente, Ele acelera o seu amor sempre na direção daqueles que estão mais necessitados. Ele corre ao encontro daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão caídos no pecado. O Senhor é misericordioso e a gente vê isso. Então Ele não só nos ensina, mas pela potência do Espírito Santo, para que os nossos ouvidos não se confundam, como o Padre dizia, Ele também nos conduz para que vejamos isso acontecendo na vida de nossos irmãos, Ele realizando isso na vida dos nossos irmãos. E para que os nossos olhos não se confundam ainda, Ele realiza isso também na nossa vida e nos dá a graça de fazermos memória de todos esses acontecimentos, para podermos dizer com toda a clareza e com toda a convicção: verdadeiramente o meu Senhor é assim. Verdadeiramente o Senhor me ama. E verdadeiramente é possível. Por quê? Se Ele me disse, se Ele me fez ver o que Ele realiza, e se Ele me fez receber os frutos dessa realização, porque eu sou o acontecimento da bênção, da misericórdia, da oração e do amor do meu Senhor, é para que eu não duvide e diga: quero praticar isso, quero viver isso. Para que eu não me contente em ser um que diz Senhor, Senhor, que ouve o que Ele fala, mas que não segue os seus passos, que ouve a sua palavra, mas não coloca em prática a comunhão de vida com Ele. Então o Evangelho de hoje, que conclui o 6º capítulo, nos chama de uma maneira forte a esse compromisso de vida. E aqui o Senhor usa então 3 belas imagens. A imagem que é conhecida de todos, uma imagem muito clara para o homem daquele período e clara também para a gente, ainda que não sejamos homens e mulheres do campo, na nossa grande maioria, mas entendemos muito bem que uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore ruim dá frutos ruins. Não cresce figo em espinheiros, e sabemos que também uma parreira não tem espinhos. Os cachos de uva não são acompanhados de espinhos. Isso para dizer que não é possível que em uma realidade que seja boa, os frutos que ali perseveram sejam ruins. O que o Senhor está nos falando sobre isso? Que árvore nós somos? Nós que fomos unidos a Cristo pelo batismo, nós que recebemos a dignidade do sacramento do batismo, nós que fomos alimentados pelo pão da vida, nós que recebemos por diversas vezes ao longo da nossa vida a formação evangélica, nós que fomos iluminados pela sabedoria da Igreja, nós que recebemos o anúncio e a formação do magistério da Igreja, nós que recebemos o sacramento da reconciliação, os sacramentos de serviço, aqueles que foram ordenados, aqueles que se uniram pelo vínculo matrimonial, nós que por diversas vezes já fomos alcançados pelas mãos bondosas da Igreja, que nos salvou uma e outra vez das garras da morte, cumprindo o mandato do Senhor, nós somos uma árvore do Senhor. Nós somos os ramos da videira. Nós somos uma árvore boa. Então é importante que os frutos sejam bons. Percebem? Não há confusão aqui sobre a qualidade da árvore. O que acontece é que a gente precisa abraçar a nossa identidade de ramos da videira que somos para produzir bons frutos. Porque todo ramo que não gera frutos será cortado e seca. Todo ramo que se torna atrofiado
vai ser lançado no fogo. A videira também, se pegamos a imagem da videira, vai passar por uma poda. Na videira não vai crescer outra coisa que não seja uva. Mas ou cresce ou não cresce. Então, se a seiva que nutre o tronco é a mesma seiva boa que corre com liberdade e vigor sobre cada um de seus ramos serão plenos de vida e os frutos serão bons. Então o chamado que o Senhor nos faz com essa primeira imagem da parábola é: reconhece a tua dignidade, reconhece a que árvore você pertence e reconhece tudo aquilo que o teu Senhor está dispondo por ti, para que sejam gerados bons frutos. Para que seja gerado o fruto do amor pelos inimigos, que parece um fruto difícil de ser gerado, mas é possível porque é o teu Senhor que vem em teu socorro. É o mesmo que te comandou isso, é o mesmo que fez tantos outros conseguirem, é o mesmo que te amou no momento de inimizade, e é o mesmo que vai estar por ti para te ajudar a amar. Ao mesmo tempo, aquele fruto de fazer o bem a quem lhe odeia, que parece um fruto tão difícil de ser gerado, é o teu Senhor que vem em teu socorro para que seja gerado. Então, como o apóstolo Pedro disse lá atrás, recupera hoje mais uma vez o mesmo evangelho, fala para o teu Senhor dos teus medos, das tuas inseguranças e diga para Ele com a mesma coragem que disse Pedro. E ao mesmo tempo diga para Ele com a certeza: eu sou o ramo dessa videira e eu permaneço nela. Então acrescenta isso: eu sou o ramo dessa videira e eu permaneço unido a ela. Por isso, em Tua palavra, Senhor, eu vou perdoar. Em Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra, eu vou bendizer o que me amaldiçoa. Eu vou amar os meus inimigos. Pela Tua palavra, Senhor, eu vou orar por aqueles que me difamam, por aqueles que fazem o mal contra mim. Porque eu sou um ramo dessa mesma videira. Estou unido a Ti, Senhor, que és a árvore da vida. E como sinal dessa união, estamos unidos pela mesma vida, pela mesma palavra, assim como Tu em tudo sempre cumpriu e ouviu a voz do Pai e cumpriu sua vontade, eu me uno e permaneço unido a Ti, Senhor. Eu permaneço unido a Ti, Senhor. E aqui a gente vê a segunda imagem de hoje. Então a primeira imagem nos ajuda a reconhecer a identidade que nós temos. Somos ramos dessa vinha, dessa bendita videira do Senhor, que é Cristo. Agora, a segunda imagem, a do pai de família que senta para poder separar as coisas boas, o homem que tira, o homem que tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira mais coisas do tesouro do seu coração. Aqui entra a imagem que é de grande importância, não apenas reconhecer a nossa identidade, tudo passa dali, tudo parte dali, ter claro qual é a nossa identidade e o que estamos chamados. E depois, a segunda imagem é a imagem do zelo pessoal. Se você reconhece a sua identidade, você precisa assumir o dever de cuidar dela. E aqui é a atitude do homem que toma nas mãos o seu tesouro e tira o que é bom dele, que sabe cuidar do que tem. Não só atribuir valor a isso, mas sabe pegar o que é importante na hora certa e deixar o que não é importante naquele momento. Tem coisas que são para depois, tem coisas que são para agora e tem coisas que não são para estarem aqui, porque não agregam a esse tesouro o seu legítimo valor. E essas coisas eu jogo fora. Eu separo do tesouro. Então a segunda imagem é aquela do zelo de tomar nas mãos a responsabilidade por essa identidade que se reconhece. E tomar nas mãos a responsabilidade de saber
pegar na hora certa o que é importante e que tem o valor necessário para aquele momento, porque o próprio Senhor é quem vai nos capacitando e nos entregando ao longo da vida tudo aquilo que de valor vamos precisar para cumprir a nossa missão, se queremos pegar a imagem de outro dia, com os discípulos e com a Beatíssima Virgem Maria, quando meditamos com Santo Afonso, mas ao mesmo tempo as graças inerentes à nossa identidade. Como ramos, como galhos dessa videira, fomos também revestidos por inúmeras graças do Senhor, que são próprias da videira, mas que também são, e também daquelas graças para gerar os frutos. Porque afinal, cada galho, segundo o volume de fruto que gera, recebe também um volume de vitalidade, de força, de seiva, né? Tanto que o agricultor tira os galhos menores para que os galhos maiores fiquem robustos e firmes o suficiente para gerarem bons frutos. Então, quantas foram as podas, quantos foram os volumes de seiva, ou seja, os volumes de graça que cada galho recebeu para gerar seus frutos. Então, saber zelar por tudo aquilo que o Senhor faz e entrega por nós, a fim de que possamos viver com dignidade a identidade que afirmamos em Cristo, como discípulos dele que somos. E a terceira imagem, a da casa alicerçada, né? Então a casa é um projeto para a vida, não se constrói uma casa para se ter trabalho, para sair da desocupação, não funciona desse jeito. A casa é o lugar onde você vai se recolher na segurança ali, você vai levar tudo que tem valor. A casa é a memória física da nossa vida que está em movimento, né? Na casa nós nos unimos e começamos a vida depois do matrimônio, deixou a casa do pai e da mãe para se unir numa casa com a esposa. Ali foram criados os filhos, ali colocamos as nossas alegrias e dores. A casa simboliza o fruto, boa parte do fruto do nosso trabalho, mas também é o compêndio da nossa história, de todas as passagens da vida que a gente foi vivendo. Então, quando se fala na construção da casa, às vezes a gente olha só pelo alicerce de estar de pé ou não estar de pé, se tem ou não tem o alicerce, e a gente até fala, poxa, mas que coisa óbvia, né? É tão leviano alguém pensar na ideia de construir uma casa sem um alicerce. Mas o ponto central é a ideia de construir uma vida sem fundamento. Construir uma vida sem base. Quando nós sabemos qual é a nossa identidade, quando nós sabemos atribuir o valor e zelar por tudo aquilo que Deus dispõe por nós para vivermos a nossa identidade, ainda resta vivê-la, ainda resta fazer a história da sua vida acontecer, ainda resta assumir um dia após o outro. E isso não vai ser feito sem que os teus alicerces sejam afirmados, sejam consolidados. Então a vida espera por uma atitude nossa. E é preciso, como homens prudentes, que comecemos a construir essa casa, que é a nossa vida, estabelecendo os alicerces fortes. E os alicerces aqui, como nós bem sabemos, é aquilo que não pode faltar para que a casa permaneça firme diante das intempéries e das mudanças. O problema não é a tempestade, porque a tempestade faz parte do ciclo natural da vida. Então o problema não é que na vida vão ter problemas ou menos problemas, porque os problemas fazem parte da vida. As tempestades fazem parte do ciclo natural do tempo e da vida. A gente não se pergunta se vai ter mais ou menos tempestade hoje, como hoje as pessoas ficam muito preocupadas em tentar eliminar qualquer risco de problemas futuros. Meu irmão, não se preocupa com os problemas futuros, não. Se preocupa agora em ter os alicerces para suportar
os problemas que a vida pode reservar, o que não pode faltar para a minha vida ficar de pé. Isso é o fundamental, essa é a pergunta de base. O que não pode faltar para a minha família ficar de pé? E falávamos disso esses dias, quando falávamos sobre a natividade da Virgem Maria, né? Que bonito. Falávamos sobre a oração do terço. O que não pode faltar para a minha vida ficar de pé? O tempo de qualidade, lembram? De oração com a minha família. Um tempo de convívio saudável, onde a gente escolha ter tempo um com o outro. O que não pode faltar para a minha família ficar de pé? Mas não é um tempo um com o outro, um tempo ocupacional, mas é um tempo onde a gente vai revivendo e recuperando os ensinamentos do Senhor. Um tempo onde a gente se ame de fato com as medidas do Senhor, um tempo onde a gente atualize e renove não só o conhecimento, mas a prática e o delicado ensinamento mútuo sobre como praticar a palavra do Senhor, sendo em muitos momentos perdão para o outro, sendo muitos momentos testemunho de bondade pelo outro, sendo muitos momentos testemunho de oração pelo outro, deixando-me confortar. Lembram da imagem? De tirar o cisco e a trave? Quantas vezes o Senhor cuida da gente pelas mãos do nosso familiar? Quantas vezes eu já agradeci ao meu Senhor pelas vezes em que Ele cuidou de mim? Pelas palavras de sabedoria de meu pai? Você já fez, já agradeceu ao Senhor por isso? Quantas vezes foi uma palavra de sabedoria do seu pai ou da sua mãe? O meio pelo qual o Senhor cuidou de você e te ajudou a levantar a cabeça. Quantas vezes foi através de um gesto de carinho de um amigo, de uma amiga, que o Senhor foi por você consolação naquele momento? E talvez aquela grande trave da tristeza e da amargura que estava impedindo você de poder cuidar dos seus irmãos, porque te fechava sempre mais em um isolamento de tristeza e talvez num redemoinho de raiva ou num vazio na hora de pensar a possibilidade de voltar a amar quem te fez sofrer. Foi exatamente aquela atitude daquele amigo, daquela amiga, o meio através do qual o Senhor tirou aquela trave da amargura do teu coração. E o quanto a gente já agradeceu por isso? O quanto a gente já agradeceu ao Senhor dizendo: bendita a nossa amizade que se tornou mais rica de Deus por esse acontecimento? Será que eu já levei para a Santa Missa esse ato de ação de graças? E se eu estou lembrando hoje, puxa vida, domingo está chegando aí, leva! Poxa, mas já passou tanto tempo, padre. Não tem problema, mas vai, agradece ao Senhor por isso. Ele está esperando esse agradecimento, o céu vai se alegrar mais uma vez. Por isso, como nos ensina a palavra, sempre somos chamados a bendizer e glorificar o nome do Senhor, recordando os prodígios do seu amor em nosso favor. Vai lá, cumpra esse ato de louvor a Ele, cumpra esse ato de amor a Ele, porque merece. Porque assim nós estamos reforçando os alicerces dessa casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.